Meu nome é Rafael, sou do bairro João Cabral, em Juazeiro do Norte, Ceará. Cresci dentro da Assembleia de Deus da Rua São Pedro, ouvindo minha mãe dizer que eu tinha um chamado. E talvez até tivesse mesmo, só que nem sempre um chamado impede a gente de cair. Em 2009, eu tinha 20 anos e era conhecido como o filho da irmã Joelma, aquele rapaz que tocava teclado nos cultos e evitava até olhar para os lados durante o louvor. Por fora, eu parecia firme, mas por dentro eu estava ficando vazio. Naquela época, o pessoal aqui da cidade ainda usava Orkut. A gente ia na Lan House para ver as fotos, deixar depoimento, mandar aqueles scraps com glitter. Lembro que o povo comentava muito sobre o Big Brother daquele ano, com o Max e a Francine. Eu nunca me liguei muito nessas coisas, não. Minha mãe não deixava nem assistir Pânico na TV. Ela dizia que aquilo era a porta do inferno com controle remoto. E eu obedecia, mais por medo do que por convicção. A verdade é que eu sempre fui um cara certo demais. Enquanto os outros jovens da igreja fugiam para os forrós escondidos, eu ficava em casa decorando versículos para apresentar no domingo. E por mais que isso fosse bonito aos olhos dos irmãos, eu sentia um peso por dentro, um silêncio estranho. Eu queria me sentir importante para alguém. Queria que alguma menina me olhasse como homem. Mas as meninas da igreja sempre preferiam os bad boys arrependidos, nunca o certinho invisível. Minha mãe, Joelma, era dessas mulheres que vivem com o joelho inchado de tanto orar. Trabalhava como auxiliar de serviços gerais numa escola municipal e mesmo ganhando pouco, nunca deixou faltar nada. Era viúva desde que meu pai morreu num acidente de moto na estrada do Crato. Dizem que ele estava bêbado, mas ela sempre dizia que foi a mão de Deus livrando o Rafael de crescer com exemplo ruim dentro de casa. Eu nunca falei, mas às vezes eu sentia falta do homem que nem conheci. O nosso bairro era simples. Ruas de barro, gente humilde, muito barulho de criança na rua, cachorro latindo e vizinha escutando forró às 7 da manhã. Eu acordava todo domingo com o som do vizinho tocando Borboletas do Vitor e Léo e, às vezes, enquanto esquentava o café no fogão a lenha, eu me perguntava se Deus realmente queria que eu fosse alguém especial. Ou se eu era só mais um. Na igreja, o pastor Cláudio sempre me elogiava. Dizia que eu tinha unção nas mãos. E eu me agarrava nisso. Tocava com alma. Fechava os olhos e sentia como se Deus me usasse mesmo, sabe? Mas aí o culto acabava, eu voltava para casa, deitava na rede e aquele vazio voltava. Eu tentava orar, jejuar, mas parecia que quanto mais eu me santificava, mais distante eu me sentia. Como se faltasse algo. Ou alguém. Lembro que teve uma conferência de jovens naquela época. Vieram pregadores de fora, teve teatro, louvorzão, mover do espírito. Todo mundo chorando, rodando, falando em línguas. E eu ali, parado, sentindo só o suor escorrendo pela nuca. Pensei, será que sou eu o problema? Será que Deus esqueceu de mim? As mães das meninas da igreja viviam me elogiando. Diziam que eu era um bom partido, mas nenhuma delas olhava para mim com desejo. E isso doía. Eu fingia que não ligava, mas me olhava no espelho e via um cara comum, magro, de óculos, com camisa social barata e cabelo escovado com gel Colene. Tinha dia que eu orava pedindo para Deus me mostrar minha esposa, mas o céu só respondia com silêncio. E foi nesse silêncio que a brecha começou. Numa tarde qualquer, voltando da Lan House, vi um casal se beijando na esquina. Aquilo me atingiu de um jeito estranho. Uma mistura de inveja e curiosidade. Eu queria aquilo. Queria alguém que me desejasse, que me chamasse de amor, que me tocasse sem culpa. Não sabia, mas esse foi o dia em que o inimigo percebeu minha fraqueza. Comecei a reparar mais nas mulheres da rua. Reparei numa vizinha que lavava roupa com o short colado. Reparei na atendente da farmácia que sorria demais. E mesmo lutando contra esses pensamentos, eu comecei a alimentar fantasias. Pequenas, disfarçadas, mas reais.
Eu ainda orava, ainda lia a Bíblia, mas já não era o mesmo. Na Lan House, um dia, entrei num perfil qualquer no Orkut. Era de uma mulher com um vestido colado, fotos sensuais, frases do tipo "me beije como se o mundo fosse acabar". O nome dela? Lorena. Não dei muita bola na hora, mas adicionei, curiosidade boba. Só que no dia seguinte, ela me mandou um "Oi, gato". E meu coração disparou como se fosse pecado só ter lido aquilo. A foto de perfil dela era forte, decotada, olhando de lado, com uma rosa vermelha na boca. Aquilo não combinava com nada que eu conhecia, mas mexeu comigo. Era como se eu tivesse esbarrado com algo proibido e meu corpo quisesse mais. Eu aceitei o convite e comecei a conversar com ela, com medo, com culpa, mas também com uma ansiedade que eu nunca tinha sentido antes. "Você toca teclado, né?" Foi a primeira coisa que ela me perguntou. Eu gelei. Como ela sabia? Depois descobri que ela tinha me visto tocando num culto que ela passou na porta da igreja. Disse que achou bonitinho. E aquilo me deixou tonto. Era a primeira vez que uma mulher tão bonita falava de mim daquele jeito. Passei o resto da noite pensando nela. Sonhei que a gente se encontrava num parque e ela me beijava. Acordei suado. Me ajoelhei para orar, mas as palavras não saíam. Fiquei em silêncio, sentindo que algo dentro de mim já tinha mudado. Minha mãe percebeu que eu estava estranho. "Tá com febre, Rafael?" Ela perguntou. Eu só balancei a cabeça. Mas no fundo, eu sabia. Era outra coisa queimando. Nos dias seguintes, passei a esperar as mensagens dela. Lorena me mandava músicas, gifs piscando, recados do tipo "pensando em você". E eu estava mergulhando cada vez mais. Tinha medo, tinha culpa, mas não conseguia parar. Era como se minha alma estivesse sendo puxada e eu não queria escapar. Na igreja, o pastor pregava sobre as raposas que destroem as vinhas. E cada palavra me machucava. Eu suava frio no banco. Mas quando chegava em casa, corria para ver se Lorena tinha mandado mensagem. Eu dizia que era só amizade, mas já era mentira. Naquela época, ninguém me conhecia de verdade. Achavam que eu era um jovem fiel, separado, um futuro pastor. Mas eu estava morrendo por dentro. E quando a gente morre por dentro, qualquer toque parece ressurreição. E foi assim, sem perceber, que eu abri a porta que o inferno tanto esperava. A primeira vez que vi a Lorena de perto foi numa manhã abafada de segunda-feira, ali na fila da lotérica da Praça do Socorro. Eu tinha ido pagar a conta de luz atrasada da minha mãe. O sol já estava alto, o chão quente e os carros buzinando sem parar. Lembro que estava ouvindo no fone uma música do Trazendo a Arca, tentando manter o espírito focado, mas bastou eu virar o rosto e lá estava ela, uma mulher de vestido justo, vermelho, cabelo comprido preso num rabo de cavalo alto, batom combinando com o vestido e um salto que fazia ela parecer maior do que a fila inteira. Ela estava mastigando chiclete e mexendo no celular. Na época, celular com flip ainda era coisa chique, e aquele perfume, meu Deus, um cheiro doce, forte, como incenso de flor. Foi involuntário. Meus olhos desceram até as curvas dela. Na mesma hora, desviei o olhar e pedi perdão em pensamento. Senhor, repreende minha carne. Repreende essa tentação. Mas o coração estava batendo acelerado. E eu sabia que alguma coisa ali não era normal. Ela percebeu que eu olhei, sorriu de canto e voltou para o celular. Eu me senti sujo, mas ao mesmo tempo curioso. Era como se o corpo quisesse se aproximar mesmo com a alma gritando para correr. Quando chegou a vez dela, ela pagou um monte de boletos, riu alto com o atendente, jogou os cabelos para trás e saiu rebolando. Aquilo ficou na minha cabeça o resto do dia. Naquela mesma noite, cheguei em casa, liguei o computador e fui para o Orkut. Quando vi, tinha uma solicitação de amizade. Lorena.
A foto de perfil era ela mesma, com uma rosa vermelha na boca, deitada numa cama com lençóis pretos. O nome do álbum dela era Perigo é Me Amar. Eu congelei. Fiquei encarando a tela. Era muita ousadia para alguém que vinha de onde eu vinha. Minha mão tremia quando aceitei. Em menos de 5 minutos veio o primeiro scrap. Oi, gato. Te vi na fila hoje e já te conhecia de vista. Tu toca teclado na igreja, né? Eu quase caí da cadeira. Como ela sabia? Comecei a digitar, apagar, digitar de novo e no fim mandei só um. Oi, sim, sou eu. Paz do Senhor. Ela respondeu. A paz eu já tenho. Falta só o Senhor. E mandou um emoji de piscadinha. Me senti envergonhado, mas também mexido. Era a primeira vez que uma mulher falava comigo daquele jeito. Na mesma noite, ela me mandou um link de uma música que estava bombando, Fugidinha, com Michel Teló. Disse que a música tinha a ver com ela. Eu ouvi e imaginei nós dois fugindo mesmo. E ali, mestre, foi onde a carne começou a vencer o espírito. Nos dias seguintes, Lorena passou a me mandar recadinhos, imagens com frases de duplo sentido e até elogios públicos no Orkut. Comecei a apagar antes da minha mãe ver, mas eu não conseguia mais sair da página dela. As fotos dela no espelho, com roupas coladas, biquíni. Minha mente virou um campo de batalha e eu estava perdendo sem nem lutar. No terceiro dia, ela mandou: Quero te ver. Vem aqui em casa assistir um filme. Só eu e tu. Eu hesitei, mas disse que ia pensar. Naquela noite, tentei orar e não consegui. Só via a imagem dela, o sorriso, o corpo, o convite. No dia seguinte, ela mandou o endereço. Era perto do bairro Lagoa Seca, num beco onde eu nunca tinha entrado. O coração batia rápido, mas o corpo já tinha decidido. Cheguei lá por volta das 6 da noite. Ela atendeu de short curto e blusa solta, sem sutiã. A casa tinha um cheiro forte de perfume e incenso. Luz baixa, música tocando, era Ai Se Eu Te Pego. E ela dançava devagar, mexendo o quadril. Meu corpo inteiro suou. Ela me ofereceu refrigerante, mas tinha gosto de alguma coisa mais forte. Sentei no sofá e ela veio do lado, colando o corpo no meu. Tu é tímido, né? Ela sussurrou. Só consegui rir e olhar para o chão. Ela encostou a cabeça no meu ombro e colocou a mão na minha perna. Meu coração queria fugir, mas o corpo ficou ali, paralisado. Em menos de 20 minutos, ela já tinha colocado um filme qualquer e estava com a cabeça no meu colo. A mão dela subia e descia pelo meu peito, como se já fosse dona do lugar. Eu tremia por dentro. Lutei, quis levantar. Mas quando ela me beijou, minha mente desligou. Era quente, era errado, mas era real. E ninguém nunca tinha me tocado daquele jeito. E eu deixei. O resto da noite foi como um sonho sombrio, sem luz divina, sem controle. Só pele, gemidos e uma sensação de que algo muito grande tinha sido quebrado dentro de mim. Na volta para casa, andei devagar. A cidade estava silenciosa. Passava das 11. As luzes da rua tremiam. O vento estava morno e minha alma parecia suja. Lembro que cheguei e minha mãe já estava dormindo. Entrei no meu quarto, deitei na rede e fiquei olhando para o teto. Quis orar, mas não consegui. Dormi sentindo culpa e prazer misturados. No outro dia, ela me mandou mensagem cedo. Amei ontem. Quero repetir. E eu respondi com emoji, sem palavras, porque eu já sabia que tinha cruzado uma linha e não dava mais para voltar. No culto do domingo seguinte, o pastor Cláudio pregou sobre Sansão e Dalila. Falou sobre homens de Deus que caem por causa de mulheres que não vêm de Deus. Eu me encolhi no banco, senti como se cada palavra fosse uma flecha no meu peito. Suava frio, ajoelhei, pedi perdão, mas saí do culto direto para a casa dela. Era como se eu tivesse dois em mim. Um Rafael de Deus e outro que a carne moldou. E o Rafael carnal estava ganhando. Minha mãe começou a perceber.
Me perguntava para onde eu estava indo tanto, porque eu estava diferente. Eu desconversava. Dizia que era trabalho da faculdade ou reunião do Ministério de Louvor. Mentira atrás de mentira. O pior é que eu comecei a acreditar nelas. E assim, sem perceber, eu fui me tornando o tipo de homem que eu mais temia. Alguém que sabia da verdade, mas escolhia ignorar. Tudo por causa de uma mulher que eu mal conhecia, mas que já tinha me enfeitiçado, no corpo, na mente e talvez na alma. Aos poucos, minha rotina começou a girar em torno da Lorena. Não demorou muito para que meus finais de semana, que antes eram cheios de ensaio de louvor e culto de jovens, passassem a ser noites escuras no bairro Lagoa Seca, dentro de casas com luz vermelha, música alta e cheiro de cigarro misturado com incenso. E o pior, eu já nem sentia culpa, pelo menos não na hora. Era como se meu espírito estivesse dormente. Lorena dizia que precisava me desintoxicar da religião. Ela falava com um sorriso no rosto, como se minha fé fosse só um atraso, uma prisão. Você foi condicionado a viver com medo, Rafael. A Bíblia te ensinou a reprimir o que é natural, ela dizia, encostando o dedo no meu peito. E cada vez que ela falava, minha mente se confundia mais. Eu tentava lembrar do que o pastor ensinava, do que minha mãe dizia, mas a voz dela era mais alta. Ela me levou a lugares que eu nunca imaginei entrar. Teve uma vez que fomos a uma festa no bairro Aeroporto. Era um encontro espiritual, segundo ela. Mas lá tinha bebida, dança sensual, gente vestida de branco, fumando charuto e girando ao som de tambores. Quando entrei, senti um arrepio subindo pelas costas. Mas Lorena me segurou pela mão e disse: "Fica tranquilo, amor. Aqui ninguém te julga." E era isso que eu queria. Alguém que não me julgasse. Ela sempre dizia que, para ser livre, tinha que se entregar ao prazer. E eu, como um cego conduzido por um abismo, me entregava. Sexo sem compromisso. Bebida. Conversas sobre espíritos que protegiam e limpavam a alma. Era um mundo onde não se falava em pecado, só em energia. Onde não existia inferno, só força ancestral. Cheguei a ver coisas estranhas. Numa dessas festas, uma mulher desmaiou no chão e começou a falar em outra língua com uma voz grossa, masculina. Todo mundo parou e ouviu como se fosse uma revelação. A entidade, segundo disseram, queria alguém, e naquela hora, não sei porquê, eu senti como se o olhar de todos virasse para mim. Meu coração disparou. Mas Lorena só me abraçou e disse: "Fica calmo, é normal." Voltei para casa com aquilo martelando na cabeça. Tentei orar, mas quando fechei os olhos, vi o rosto daquela mulher possuída. Não consegui dormir. Acordei várias vezes suando, com o peito apertado. Sonhei com vozes me chamando pelo nome. "Rafael, Rafael", sussurravam. Quando contei para Lorena, ela disse que era meu espírito se conectando com o outro plano. Eu queria rir, mas no fundo estava apavorado. Minha mãe também percebeu. Uma noite ela me esperou acordada, sentada na varanda com a Bíblia aberta no colo. "Filho, eu sonhei contigo numa casa escura, rodeado por animais mortos. Você pedia ajuda, mas sua boca não abria." Eu travei. Tentei rir, dizer que era paranoia. Mas ela continuou: "Você mexeu com coisa que não entende, Rafael. Eu tô orando, mas volta enquanto é tempo." Fiquei em silêncio e fui dormir com os ouvidos queimando. Na igreja, o afastamento foi ficando evidente. Comecei a chegar atrasado, sair antes da bênção apostólica, evitar olhares. Parei de tocar teclado. Disse ao pastor que precisava de um tempo. Ele ficou em silêncio, mas me abraçou com firmeza e disse: "Você não precisa sair da presença para resolver as coisas." Mas eu já tinha saído fazia tempo, só ainda não tinha coragem de admitir. Com o tempo, parei de ir. A Bíblia ficou em cima do armário, empoeirada. O louvor virou música de forró ou eletrônica. Os cultos foram trocados por motéis, festas e noites com Lorena.
Mas o mais assustador foi que mesmo com tudo isso, eu ainda acreditava que estava no controle. Eu sei o que estou fazendo, eu repetia para mim mesmo. Era a mentira que mais me consolava. Lorena começou a deixar pequenas coisas em casa. Uma pulseira preta e vermelha, um pano branco com cheiro de arruda, uma vela sem pavio. Dizia que era para proteção. Um dia, encontrei um copo com água e açúcar debaixo da minha cama. Perguntei. Ela sorriu. É para afastar energia ruim. Eu engoli seco, mas deixei lá. Só tirei quando minha mãe limpou e jogou fora sem avisar. Certa vez, ela me deu um colar com uma pedra escura. É obsidiana, protege da inveja, disse. Eu coloquei e comecei a usá-lo até para dormir. Só muito tempo depois entendi o que aquilo representava. Mas naquele momento era só mais um presente de alguém que dizia me amar. As mensagens dela mudaram. Menos emojis, mais frases densas. Você é diferente, Rafael. Seu sangue é quente. Tem algo em você que atrai. Quando perguntei o que ela queria dizer com isso, ela riu. Você é especial. Eu sinto. Os guias sentem. Arrepiou, mas fingi não ouvir. Fingi que era só metáfora. Uma noite, depois de termos uma relação mais intensa, ela adormeceu no meu peito. E no meio da madrugada, acordei com ela falando sozinha, de olhos fechados, numa língua estranha. Tentei acordar. Ela continuava. A pele dela estava gelada. O quarto inteiro parecia abafado, como se o ar tivesse sumido. Tive calafrios. Mas de manhã ela não lembrava de nada. Passei a ter insônia. Ficava virando na cama, olhando para o teto. Comecei a dormir de luz acesa. Via vultos no corredor. Ouvi meu nome sendo sussurrado na cozinha. E mesmo assim, eu continuava voltando para ela. Algo maior que o medo me prendia. Talvez fosse o prazer. Talvez fosse um feitiço. Ou talvez fosse só um coração carente que tinha confundido prisão com carinho. Minhas orações viraram gemidos sem palavras. Tentava jejuar, mas quebrava no segundo dia. Tentava louvar, mas minha boca travava. O espírito estava fraco. A carne comandava. E Lorena, sem saber, era meu altar profano. Eu já não era mais o Rafael da igreja. Era só um reflexo quebrado de quem eu sonhei ser. Uma noite, ao voltar para casa, encontrei minha mãe ajoelhada no quarto, orando em voz alta. Ela gritava meu nome, chorava, suava, clamava por libertação. Aquilo me cortou, mas não consegui entrar. Fiquei do lado de fora, ouvindo. Parte de mim queria entrar, outra parte queria fugir para sempre. E foi nessa mistura de fé, luxúria e silêncio que o mundo espiritual começou a se mover. E eu, sem saber, estava no meio de uma guerra que não se vence com palavras bonitas. Era uma noite abafada de sexta-feira. Lembro que Juazeiro estava num clima estranho. O céu carregado, trovões ao longe, mas sem uma gota de chuva. Fui para casa da Lorena mais tarde do que o habitual. Ela tinha dito que ia fazer um ritual de limpeza e pediu para eu não ir naquele dia, mas algo dentro de mim incomodou. Era como se algo me empurrasse a ir até lá, mesmo sem ser convidado. Peguei a moto e fui. O bairro estava silencioso. Quando virei na viela que levava à casa dela, senti o peito apertar. O ar parecia pesado. A lâmpada do poste na esquina piscava sem parar. Tinha um cheiro forte de vela derretida e ervas no ar. Assim que estacionei a moto, ouvi um tambor batendo. Lento, profundo, como se cada batida fosse um soco no chão do mundo espiritual. A porta da casa dela estava entreaberta. A luz lá dentro era avermelhada. Tive um impulso de chamar, mas a voz travou na garganta. Me aproximei devagar. O som dos tambores ficou mais alto. Vi sombras dançando nas paredes. Quando pisei na soleira, quase voltei, mas meu pé foi mais rápido que o medo. Entrei. A cena que vi ali dentro nunca vai sair da minha memória.
A sala estava tomada por velas vermelhas e pretas. No centro, um pano branco com símbolos desenhados, garrafas de cachaça, charutos, galinha preta morta, farofa espalhada e uma imagem de um Exu com tridente. O tambor tocava sozinho. E ela, Lorena, estava no meio, de olhos fechados, com o corpo tremendo, vestia branco, com um lenço amarrado na cabeça e vários colares no pescoço. Havia mais 3 pessoas ao redor, 2 mulheres e um homem, todos de branco. Eles entoavam cânticos numa língua estranha. Um cheiro de enxofre queimou minhas narinas. Dei um passo para trás, mas antes que pudesse sair, ela abriu os olhos. Mas não eram os olhos da Lorena. Eram negros, completamente, sem branco, como 2 poças de tinta, e quando ela olhou para mim, sorriu. Mas não era um sorriso humano. Era como se o rosto dela estivesse sendo puxado por dentro. Rafael. Aquela voz ecoou como uma bomba dentro do meu peito. Não era dela. Era grossa, cavernosa, arrastada. E o pior, ela sabia meu nome. Eu marquei ele desde criança, ela gritou. As outras pessoas ao redor pararam. Olharam para mim como se eu não devesse estar ali. O homem de branco veio até mim e disse com voz baixa: "Vai embora, agora." Mas eu não consegui me mover. Ela se levantou devagar. O corpo dela parecia não ter ossos. Caminhou até mim com um sorriso que misturava prazer e ameaça. O rosto pingava suor e os olhos continuavam negros. Chegou perto e disse, quase sussurrando: "Você é meu. Desde que nasceu, te tirei do ventre dela, te dei o dom. Agora me pertence." O chão pareceu girar. Meu coração batia tão rápido que quase desmaiei. Tentei dizer o nome de Jesus. A boca travou. Foi como se uma força invisível me segurasse pela garganta. A respiração ficou curta. As pernas tremiam. E ela começou a rir. Riu alto, como se zombasse da minha fé, do meu Deus, do meu chamado. E depois cuspiu no chão e disse: "Esse aqui já caiu. Só falta aceitar." Naquele momento, consegui dar um passo para trás, depois outro, e corri. Saí, tropeçando pelas velas, empurrando tudo. Quase caí da escada. Montei na moto com a mão tremendo. O tambor ainda batia dentro da minha cabeça. Cheguei em casa em pânico. Vomitei no banheiro. Minha mãe ouviu e veio correndo. Me olhou assustada. "Que cheiro é esse, Rafael? Parece coisa queimada." Eu só consegui balançar a cabeça. Me tranquei no quarto. Chorei como criança. Tentei orar, mas o medo era maior que qualquer palavra. Naquela madrugada tive um pesadelo. Estava num corredor escuro. Ao fundo, uma figura com o rosto da Lorena me esperava com os braços abertos. Atrás dela, algo grande, com chifres, olhos vermelhos e pele feita de fumaça. Eu corria, mas o chão me segurava. E quando cheguei perto, a figura disse: "Você abriu a porta. Agora não pode mais fechar." Acordei gritando, suado. Minha mãe entrou correndo no quarto com um copo d'água. "Rafael, pelo amor de Deus, o que está acontecendo com você, meu filho?" E eu não sabia responder, porque nem eu sabia mais quem eu era. No outro dia, Lorena apareceu na porta da minha casa, de calça jeans, cabelo solto, sorriso leve, como se nada tivesse acontecido. "Amor, por que saiu correndo ontem?" Fiquei preocupada. Eu fiquei em choque. Perguntei se lembrava do que disse, do que fez. Ela franziu a testa. "Do quê?" "Eu dormi cedo ontem. Nem te vi." Naquele momento percebi 2 coisas. Ou ela mentia, ou aquilo que falou comigo não era ela. E os 2 pensamentos me deram mais medo do que qualquer filme de terror. Mas o problema é que o amor que eu sentia por ela era tão grande, tão desesperado, que eu quis acreditar que dava para consertar, que eu podia salvá-la, que o que vi foi exagero da minha mente. E foi nessa ilusão que a perdição se aprofundou. Depois daquela noite, minha mente nunca mais teve paz.
Os olhos negros da Lorena, ou do que quer que tivesse nela, me perseguiam até de dia. Quando eu pisava na igreja, sentia um enjoo estranho. Quando ouvia louvor, minha cabeça doía, e quando orava, parecia que alguém ria dentro do meu ouvido. Era como se algo tivesse entrado comigo naquela casa, e agora morasse comigo. Passei a ter insônia. As madrugadas se tornaram longas, quentes, perturbadoras. Eu ouvia passos no telhado, risos na cozinha, sussurros vindos da sala quando todos já estavam dormindo. Um dia, acordei com a sensação de que alguém estava sentado no meu peito. Eu tentava me mexer, mas não conseguia. Só quando gritei, Jesus, no pensamento, é que o peso saiu e o ar voltou. Minha mãe começou a adoecer. Dores de cabeça constantes, vômitos, febre repentina. Os exames não davam nada, mas ela dizia, tem coisa errada nesse ambiente. Tem presença aqui dentro. Eu sentia que era por minha culpa, mas não conseguia falar. O medo era maior que a coragem. Comecei a andar pela casa, apagando as luzes sozinho. Tinha pavor do escuro, mas odiava o silêncio. Ligava o rádio baixinho só para não escutar o que meu espírito insistia em revelar. Passei a evitar espelhos. Tive um pesadelo onde me olhava no espelho e via outra pessoa com olhos vermelhos sorrindo para mim. Acordei gritando, suado, e minha Bíblia estava caída no chão. A Lorena continuava me procurando. Às vezes me mandava mensagens normais, outras vezes bizarras. Uma vez ela escreveu, sonhei contigo todo de branco, preso numa cadeira, mas tinha algo dentro de ti querendo sair. Acordei chorando. Aquilo me arrepiou. Apaguei a mensagem, mas ela ficou na minha cabeça por semanas. Uma noite, indo para a igreja, cruzei com uma criança na rua. Ela me olhou fixamente e disse para a mãe, olha, mamãe, tem um bicho nas costas do moço. A mulher puxou a criança e saiu rápido. Eu fiquei parado, tonto, me sentindo nu diante do inferno. Aquela noite não consegui entrar no templo. Fiquei do lado de fora, sentado no meio-fio, com medo de ser descoberto ou revelado. No domingo seguinte, decidi tomar a Santa Ceia. Queria romper com tudo, voltar, mas quando coloquei o cálice na boca, senti gosto de sangue. Meu nariz começou a sangrar, tive tontura, caí no banco. Os irmãos me acudiram. O pastor Cláudio orou por mim, mas depois me chamou no canto e disse com olhos sérios, isso é espiritual, Rafael, não é anemia. Você abriu alguma porta e precisa fechar enquanto dá tempo. Naquela noite, Joelma orou ajoelhada no meu quarto até 3 da manhã. Eu escutava tudo do outro lado da porta. Ela chorava, implorava a Deus para me resgatar e dizia coisas que eu nunca contei para ninguém. Deus, fecha a boca da serpente que entrou no coração do Rafael. Fecha a cova, Senhor. Eu tremia. Era como se tudo que eu escondia estivesse sendo revelado diante do céu. Os pesadelos aumentaram. Vi Lorena coberta de sangue rindo com um punhal na mão. Vi minha mãe sendo levada por sombras com capuzes. Vi eu mesmo pregando numa igreja vazia, enquanto um demônio gargalhava atrás do púlpito. Acordava cansado, como se nem tivesse dormido. Fui ao médico. Disse que estava com fadiga, insônia, palpitações. Ele receitou calmante, mas eu sabia que aquilo não era físico. Era espiritual. E quanto mais eu tentava racionalizar, mais o caos me consumia por dentro. Minha saúde piorou, perdi peso, a pele ficou pálida, os olhos fundos. Um irmão da igreja chegou a perguntar se eu estava com depressão. Eu só sorri e disse que era estresse, mas por dentro eu já me sentia morto. Um morto que fingia viver. Passei a ver vultos. Um deles era recorrente. Um homem alto, de chapéu preto, parado no canto do quarto. Ele não se movia, só me olhava. Toda vez que tentava acender a luz, a lâmpada piscava. Um dia tomei coragem e gritei, em nome de Jesus! E ele desapareceu.
mas o cheiro de enxofre ficou por horas. Lorena me chamou para ir num novo encontro espiritual. Eu recusei. Pela primeira vez, disse que não podia. Ela riu, mandou uma mensagem estranha. Você acha que pode sair assim fácil? Você me jurou em silêncio. Eu apaguei a mensagem, bloqueei o número. Mas naquela noite, sonhei com ela montada sobre mim, sussurrando: você é meu, mesmo que morra, ainda será meu. Fui atrás do pastor Cláudio, chorando, quebrado, envergonhado. Contei tudo. Ele ouviu em silêncio. Depois orou comigo e disse: isso é mais profundo do que pensa. Você não amou só uma mulher, você se deitou com uma aliança. Mas ainda há tempo. Se quiser, a igreja vai jejuar contigo. E ali, uma faísca reacendeu. Mas a guerra estava só começando. Naquela mesma madrugada, acordei com o barulho de algo sendo arrastado no corredor. Fui até a porta do quarto. E minha mãe estava deitada no chão da sala, desmaiada. Levei ela para o hospital. Os exames, normais. O médico disse que ela estava exausta. Eu sabia que não era cansaço, era retaliação. Voltei para casa decidido a lutar. Comecei a orar. Voltei a ler a Bíblia, mesmo tremendo. Jejuei 2 dias. E no 3º dia, sonhei com uma mulher vestida de branco, ajoelhada, segurando minha mão. Era Lorena, mas diferente. Ela chorava e dizia: me tira de lá, me tira. Acordei ofegante, confuso, mas com a certeza de que algo estava se movendo. Eu estava entre 2 mundos. Um tentando me matar, o outro tentando me salvar. E eu ainda não sabia para que lado estava indo. Demorou, mas eu aceitei encontrar a Lorena de novo. Não porque o desejo venceu, mas porque o sonho com ela chorando me inquietou de um jeito estranho. Eu precisava entender. Precisava ouvir com a alma limpa, sem luxúria, sem paixão. Só queria saber a verdade, saber se havia salvação ali, ou se o que eu sentia era só uma armadilha do inferno disfarçada de compaixão. Ela me chamou para conversar na praça do bairro Tiradentes. Era fim de tarde e o céu estava num tom alaranjado que parecia pintura. Lorena chegou com roupa simples, sem maquiagem, cabelos presos, uma aparência diferente, mais abatida, mais humana. Sentou do meu lado no banco, olhou para o chão e ficou em silêncio por quase 5 minutos. Eu também. Era como se qualquer palavra errada quebrasse algo. Tu quer saber quem eu sou de verdade, né? Ela perguntou. Eu só balancei a cabeça. Ela respirou fundo, passou a mão no rosto e começou a falar com a voz embargada. A primeira vez que fui tocada por um homem foi com 12 anos. E foi meu padrasto. Aquilo me cortou. Eu fiquei paralisado. Ela continuou. Minha mãe dizia que era invenção da minha cabeça. Então eu fugi, peguei carona para Crato e dormi na rua. Ela contou que ficou quase 1 ano vivendo na Praça da Sé, passando fome, se escondendo de bêbados e mendigos. Uma noite, uma mulher me viu dormindo num banco e me levou para a casa dela. Achei que ia me ajudar, mas era uma casa de programas. Foi lá que virei mulher, no pior sentido da palavra. Aos 14, já era tratada como adulta. Era levada para motéis, festas de políticos, encontros de empresários. Tinha um cliente que gostava de me amarrar e apagar cigarro na minha perna. Ela puxou a blusa e mostrou uma marca antiga, quase apagada. Eu desviei o olhar. Meus olhos encheram d'água. Um dos clientes dela era pai de santo. Depois de alguns encontros, ele disse que ela era especial, que tinha uma energia diferente. Um dia, levou ela para um ritual. Mandaram eu tirar a roupa, deitar num pano preto e branco e deixaram uma galinha sangrar em cima de mim. Eu engoli seco. Ela tremia. Naquela noite, disseram que eu era filha de Exu e que a partir dali ele ia me proteger. Aos 15, foi batizada no terreiro. Ganhou novo nome espiritual. Fez um pacto de sangue com uma faca cortando a palma da mão.
Fizeram eu prometer que nunca ia sair, que se tentasse alguém ia morrer. Disse que depois do ritual, começou a ouvir vozes à noite. Às vezes parecia que alguém me acordava para conversar, só que não tinha ninguém no quarto. Começou a subir de nível dentro do terreiro. Passou a receber entidades com frequência. No começo era só vibração, depois eu apagava e acordava com o corpo todo suado, às vezes com sangue entre as pernas, sem saber o que aconteceu. Eu suei frio. Me diz uma coisa, Rafael, tu ainda consegue olhar para mim? Eu olhei e vi dor. Vi um passado imundo, mas vi também uma mulher cansada, perdida. Lorena baixou a cabeça. Eu já quis morrer tantas vezes, mas nem isso eles deixavam. Perguntei se ela se referia aos demônios. Ela confirmou. Disse que sempre que pensava em suicídio, algo quebrava no quarto. Uma vez, tentei me cortar e a faca sumiu. Sumiu, Rafael, como se tivesse evaporado. Disse que nunca se sentiu amada, que todos os homens que passaram por ela a usaram. Quando te conheci, achei que seria só mais um, mas tu me olhou diferente. E isso me feriu mais do que qualquer outra coisa. Chorou. E pela primeira vez me pediu perdão. Eu te arrastei para esse mundo sem avisar. Eu devia ter falado antes. Mas eu precisava acreditar que alguém podia me amar sem querer meu corpo. Eu segurei a mão dela. E naquele momento não havia luxúria, só compaixão. Só um desejo profundo de ver aquela alma livre. Perguntei se ela queria sair daquilo. Ela respondeu, querer eu quero, mas eles não vão deixar. E disse que o pai de santo já tinha ameaçado, que uma amiga dela tentou largar e morreu atropelada uma semana depois. Eles falam que é coincidência, mas a gente sabe que não é. Ela contou que às vezes acordava com hematomas, que se via em lugares que não lembrava ter ido. Teve uma vez que acordei no horto do padre Cícero, sem sapato, suja de terra, com uma guia preta no pescoço que eu nunca tinha visto. Eu me arrepiei todo. Não lembro de nada, Rafael. Nada. Disse que quando dormia comigo se sentia protegida, que as vozes sumiam, mas também me ameaçavam depois. Uma vez, vi teu rosto queimando num espelho. Outra vez, ouvi tua mãe gritando, eles querem te afastar de mim, ou me afastar de ti. E pela primeira vez ela disse, talvez você devesse correr. Fiquei em silêncio, mas uma coisa eu sabia, era tarde demais para correr. Eu já estava dentro, e se tinha um jeito de sair, seria com ela junto. Só que ali, sentado naquele banco de praça, olhando para o céu escurecendo, eu entendi o peso da batalha que eu ia enfrentar. A luta não era mais contra a carne, era contra os principados, contra as potestades, contra as trevas, que já tinham nome, rosto e voz. As semanas que vieram depois daquela conversa foram confusas. Eu estava tentando manter distância da Lorena, mas ao mesmo tempo senti uma responsabilidade estranha por ela. Não era mais só paixão, era um peso na alma, como se eu tivesse sido colocado ali para lutar por aquela vida. Só que a guerra estava longe de ser espiritual, era emocional, psicológica. E agora, carnal? Foi nesse período que reencontrei o Rodrigo. Amigo meu desde os tempos da adolescência, tocava bateria comigo na igreja até se afastar por causa de uma menina que o levou para o mundão. Depois disso, nunca mais voltou. Ele me chamou no portão de casa. Tava estranho, meio suado, com os olhos vermelhos e os braços coçando. Preciso falar contigo, mano. É urgente. Fomos até a Praça da Matriz. Sentamos no banco de concreto perto da lanchonete do Zé Lanches. E aí ele soltou a bomba. Tu tá com a Lorena, né? Eu franzi a testa. Fiquei em silêncio. Ele suspirou, olhou pro chão e disse: eu também já fiquei com ela, antes de tu. E, mano, tem coisa errada com aquela mulher. Na hora, parece que o chão sumiu. Senti o estômago embrulhar. A mente começou a girar. Rodrigo continuou.
Não era só tesão, não. Era como se, sei lá, eu perdesse o controle. Quando estava com ela, ouvia vozes. Parecia que alguém me observava. E depois, eu comecei a ver coisas. Me arrependi de ter saído de casa. Ele contou que depois da terceira vez que ficou com ela, acordou com o corpo cheio de hematomas e o quarto revirado. Disse que não lembrava do que tinha feito e que uma noite, enquanto dormia, sonhou com uma mulher sem rosto montada sobre ele, sufocando. Acordou gritando. Desde então, não dorme sem luz acesa. Aquela mulher não é normal, Rafa. Eu sei que parece loucura, mas eu tô ficando maluco. Tentei me levantar. Ele segurou meu braço. Me escuta, cara. Eu tô te falando isso porque tu é meu amigo e porque, depois que tu começou a andar com ela, os ataques aumentaram. É como se ela tivesse ligado a gente espiritualmente. Aquilo foi como uma faca. Me levantei, disse que precisava ir e fui embora. Mas cada palavra dele ecoava como um trovão dentro da minha cabeça. No caminho de volta pensei em tudo. Pensei na Lorena, na voz que falou meu nome, nos pesadelos, nas marcas. E agora no Rodrigo, um cara forte, racional, dizendo que estava enlouquecendo. Quando cheguei em casa, entrei direto no quarto e chorei. Pela primeira vez em muito tempo, chorei de soluçar. Minha mãe ouviu e entrou, me abraçou. Não perguntou nada, só chorou comigo. E ali, naquele abraço silencioso, eu entendi que estava perdendo minha alma, que eu estava deixando tudo que Deus construiu em mim se desmanchar nas mãos de uma mulher e de algo que agia por trás dela. No dia seguinte, recebi uma ligação. Rodrigo tinha surtado. Foi encontrado andando pelado perto do canal, falando palavras desconexas, dizendo que o homem sem olhos veio buscar ele. Foi internado no hospital regional com diagnóstico de surto psicótico agudo. O pior, no bilhete que encontraram no bolso dele, uma única frase escrita com caneta vermelha. Ela é uma armadilha. Fui visitá-lo dias depois. Ele não me reconheceu. Ficava olhando para o teto, murmurando coisas. Em certo momento, olhou fixamente para mim e disse: "Você vai ser o próximo." E voltou para o silêncio. Saí dali destruído, culpado, aterrorizado. Fui para a igreja, entrei pela lateral sem ninguém ver. Me ajoelhei no fundo do templo, perto do púlpito vazio. O chão estava gelado. A luz do vitral fazia desenhos estranhos na parede. E ali, sem conseguir falar nada, eu só chorei. Senti vergonha, nojo de mim, ódio de tudo. E pedi: "Deus, se ainda me ouve, me salva." Foi nesse momento que algo aconteceu. Uma brisa leve passou pelo templo, mesmo com todas as janelas fechadas. Um arrepio percorreu minha espinha. E uma voz mansa dentro de mim disse: "Você não luta contra carne nem sangue." Eu gelei, me ajoelhei mais forte. "Então me dá força, porque eu não aguento mais." Comecei a jejuar. Por mim, pelo Rodrigo, pela Lorena, pela minha mãe. Comecei a ler a Bíblia de novo, mesmo tremendo. Salmo 91 virou escudo. Efésios 6 virou armadura. Jejum de 3 dias. Vigília no banheiro. O inferno tinha tocado em mim, mas Deus ainda estava ali. Silencioso, mas presente. A Lorena apareceu na porta da igreja. Me olhou de longe. Estava diferente, pálida, olheiras fundas, mas quando me viu, sorriu. Um sorriso triste, como quem sabe que perdeu algo. Não se aproximou, só virou as costas e sumiu entre as sombras da rua São Pedro. Voltei para casa e fui dormir. Naquela noite, tive um sonho. Estava num campo seco. Ao longe, vi uma mulher chorando ajoelhada. Era a Lorena. Atrás dela, uma figura escura, enorme, com olhos como carvões acesos, se aproximava. Quando tentei correr até ela, minhas pernas travaram. E ela gritou: "Não me deixa aqui, por favor." Acordei em lágrimas. Entendi que ela também era refém. Que por mais que tivesse feito escolhas erradas,
Alguém acorrentou ela desde cedo. E talvez, só talvez, Deus quisesse libertar nós dois, juntos, mas o preço ainda seria alto. Depois do sonho com Lorena sendo arrastada, passei dias orando por ela. Tinha medo de me aproximar, mas algo dentro de mim gritava que eu não podia simplesmente deixá-la naquele estado. Não era mais sobre mim. Era como se Deus tivesse me mostrado que ela estava presa e que eu precisava lutar por aquela alma, contra tudo, contra todos, contra o inferno, se fosse preciso. Na semana seguinte, durante o culto de doutrina na Assembleia da Rua São Pedro, senti um impulso forte de chamar Lorena. Peguei o celular e mandei uma mensagem simples. Hoje tem culto. Se quiser vir, a porta está aberta. Não esperei resposta. Guardei o celular no bolso e fui. No fundo, duvidei que ela fosse, mas no íntimo, eu sabia que algo estava prestes a acontecer. O culto começou normal. Louvor fervoroso, oração, leitura da palavra. A igreja estava cheia, o povo vibrando. Eu sentia a presença de Deus de um jeito diferente aquela noite, como se algo grande estivesse sendo travado no invisível. E então, no meio da pregação do pastor Cláudio, ouvi o barulho da porta do fundo se abrindo. Virei o rosto. Era ela. Lorena entrou devagar, com uma saia longa e uma blusa branca simples, cabelo preso, sem maquiagem, mas o rosto abatido, parecia que não dormia há dias. Algumas irmãs olharam com reprovação, outras com medo, mas ela caminhou até o banco vazio no fundo e sentou, cabeça baixa, mãos no colo. O pastor parou de pregar por um segundo, olhou para ela, depois para mim, e continuou. Mas a atmosfera mudou. Algo ficou mais denso, mais pesado. Era como se o ar tivesse engrossado. A temperatura parecia subir. O som do microfone começou a falhar. Durante o louvor seguinte, o pastor chamou todos para a frente. Quem precisa de libertação, venha. Jesus vai libertar hoje. E para minha surpresa, Lorena levantou. Caminhou devagar até o altar, mas no meio do corredor, parou. Foi ali que tudo começou. Ela começou a tremer. Primeiro as mãos, depois o corpo inteiro. As pernas bambearam, os olhos reviraram, a boca se abriu e um grito rasgou o templo. Um grito que não era humano, era gutural, profundo. E veio seguido de uma risada macabra que fez várias irmãs darem um pulo para trás. Ela é minha, vocês não têm autoridade. A voz saiu com força. As luzes do templo piscaram. Crianças começaram a chorar. A igreja inteira entrou em intercessão. As irmãs do círculo de oração se ajoelharam no chão, gritando: "Sangue de Jesus tem poder." O pastor desceu do altar com óleo nas mãos. Lorena caiu no chão, contorcendo o corpo. Os gritos mudavam de tom. Vozes diferentes saíam da boca dela. Uma dizia que ela era propriedade de Exu Caveira. Outra dizia que já tinha matado 3. E outra me olhou diretamente e disse: "Você vai morrer, hoje." Meu corpo congelou. Quis correr, mas as pernas travaram. O pastor olhou para mim e gritou: "Rafael, clama, agora é a hora." E eu, com a voz embargada, comecei a orar em alta voz. Gritei, clamei, pedi o sangue de Jesus. E algo dentro de mim rompeu. Era como se um leão estivesse preso no meu peito e tivesse sido solto. Lorena se debateu por mais 20 minutos. O pastor e mais 3 obreiros a seguravam. Ela cuspia, babava, arranhava o chão. Mas então, no meio da confusão, ela gritou com a própria voz: "Jesus, me tira daqui!" E naquele exato instante, o corpo dela relaxou, como se um peso de toneladas tivesse saído. O templo inteiro ficou em silêncio. Ela ficou imóvel por alguns segundos. E então começou a chorar. Chorava como uma criança assustada, como quem tinha voltado de um lugar horrível. Os olhos voltaram ao normal e pela primeira vez em muito tempo, eu vi a Lorena de verdade. O pastor a levantou com cuidado.
Ela se agarrou a ele e chorou no ombro dele por vários minutos. O povo da igreja se aproximou, orando em volta. Alguns ainda com receio, outros chorando juntos. E eu desabei no banco. Senti que algo foi quebrado naquela noite. Quando o culto terminou, ela veio até mim, os olhos vermelhos de tanto chorar, a voz baixa, e disse: "Obrigada por não desistir de mim." Eu não soube o que responder. Só a abracei. Um abraço demorado, forte. E ali, eu soube que a guerra ainda não tinha acabado, mas a vitória já tinha começado. Depois daquele culto, nada mais foi igual. Lorena parecia uma folha caída no chão, frágil, assustada, mas disposta. Ela disse que queria mudar, que estava cansada de ser dominada, usada, possuída por vozes que não entendia. Mas também deixou claro: eles não vão desistir fácil. E eu sabia que era verdade. A batalha só tinha começado. Nos primeiros dias, tudo parecia calmo. Ela começou a ir para os cultos, se vestia com simplicidade, evitava a maquiagem pesada. Trocou as músicas sensuais por louvores antigos da Cassiane. Chegava cedo, sentava no fundo, chorava durante o louvor. Mas depois da primeira semana, os ataques começaram. Uma noite, ela me ligou desesperada. Estava trancada no banheiro, dizendo que tinha acordado com marcas no braço e que viu a própria imagem no espelho sorrindo, mesmo estando com o rosto sério. Fui até a casa dela e, ao entrar, senti o ambiente carregado. O ar parecia mais denso. Tinha um cheiro estranho de vela apagada e terra molhada, mesmo sem chuva. Encontrei ela no chão do banheiro, encolhida, tremendo, com os olhos arregalados. No braço, 3 marcas em forma de garra. Ela dizia: "Eles me seguem, mesmo dentro da igreja. Eles entram nos sonhos, nos espelhos, nas paredes." Aquilo me gelou a espinha. Levei ela para minha casa naquela noite. Minha mãe, mesmo surpresa, só disse: "A batalha é grande, mas o Deus que liberta ainda é o mesmo." Foi Joelma que teve a ideia de procurar a avó Nair, uma ex-mãe de santo que tinha se convertido há anos e hoje ajudava mulheres que queriam sair do ocultismo. Marcamos de encontrar com ela numa tarde de quarta-feira. Lorena quase desistiu. Disse que sentia calafrios toda vez que ouvia o nome da velha, mas insistimos. A avó Nair nos recebeu na varanda da casinha simples dela, no bairro Pirajá. Usava um vestido florido, cabelo preso num coque e segurava uma Bíblia gasta. Assim que viu Lorena, franziu a testa, fechou os olhos e começou a orar em voz baixa. Depois disse: "Você foi consagrada ao espírito da encruzilhada quando ainda era bebê. Sua mãe fez um pacto por desespero, mas Deus quer mudar isso." Lorena congelou, chorou. Disse que nunca soube disso. Mais tarde, confrontou a própria mãe, que confirmou: "Eu fiz sim, mas foi porque você quase morreu, e o pai de santo prometeu que te salvaria." Lorena gritou, correu para o quarto e só saiu depois de 2 horas. A ferida foi aberta, mas precisava ser. Nas semanas seguintes, começamos um processo intenso de libertação, jejuns longos, vigílias, cultos de cura e libertação. Joelma dormia no chão do quarto da Lorena por precaução. Eu acordava às vezes com gritos, orações, cânticos de guerra. A casa se transformou num campo de batalha espiritual. Lorena jogou fora todas as guias, roupas brancas, velas, colares. Queimamos tudo num terreno baldio, orando alto. No meio da fogueira, uma das guias estourou sozinha e voou para longe. Uma fumaça preta subiu e um cachorro começou a uivar. A avó Nair disse: "Os espíritos não soltam fácil, mas eles já estão perdendo território." Teve uma madrugada que Lorena acordou arranhada. Disse que sonhou com uma cobra gigante tentando se enroscar no corpo dela. Em outra noite, levantou no meio do sono e foi até a cozinha com os olhos fechados, cantando uma música que nunca tinha ouvido.
Quando Joelma tentou acordá-la, Lorena gritou: "Ela é nossa! Sai daqui, velha maldita!" E só voltou ao normal depois de meia hora de oração. Mas também houve sinais de vitória. Uma noite, durante a leitura de Isaías 43, Lorena começou a chorar incontrolavelmente. Disse que sentiu um calor no peito, como se uma chama tivesse aceso dentro dela. "Foi como se alguém me abraçasse por dentro", ela disse. E naquela noite, dormiu em paz pela primeira vez em meses. Passou a ler a Bíblia todos os dias. Começou pelo Novo Testamento. Fazia anotações, marcava versículos, escrevia orações. Um dia me disse: "Jesus foi o primeiro homem que me amou sem me tocar." Aquilo me desmontou. Percebi que ali havia uma nova mulher nascendo. Não sem dor, mas com fé. A avó Nair continuava acompanhando, às vezes à distância, às vezes presente. Disse que Lorena era diferente, que a escuridão a desejava porque sabia do potencial de luz que ela carregava. É por isso que o inferno investiu tanto nela. E em ti, Rafael, tu é a ponte. Eu também estava me transformando. Jejuava com ela, orava com ela. Voltamos a frequentar cultos juntos. Sentávamos de mãos dadas. E quando os pastores olhavam para nós, vi nos olhos deles que eles sabiam, Deus estava fazendo algo grande. Num sábado à noite, durante um culto de libertação, o pastor Cláudio impôs as mãos sobre Lorena e orou. Ela caiu no chão, mas dessa vez não houve grito, nem baba, nem possessão. Só choro, um choro profundo, de alívio, de libertação. Quando se levantou, parecia mais leve, o rosto diferente. Havia paz. Depois do culto, caminhamos pela rua São Pedro em silêncio. Ela olhou para mim e disse: "Hoje, pela primeira vez na vida, eu me senti livre." E naquele momento, senti algo dentro de mim explodir em gratidão. A guerra não tinha acabado. Sabíamos disso, mas algo mudou naquela noite. O inferno perdeu território e o céu avançou mais um passo. Nos meses seguintes, a transformação da Lorena foi visível. Ela ainda tinha seus momentos de medo, de dúvida, de lembranças do passado, mas agora ela sabia a quem pertencia. O brilho nos olhos tinha voltado. A voz, que antes soava carregada, agora era leve. E o sorriso, aquele sorriso que antes escondia trevas, agora carregava paz. Era como ver uma flor nascer no meio do asfalto queimado. Decidimos nos batizar, juntos, no mesmo tanque, no mesmo culto, na mesma fé. Foi um dia marcante. A igreja estava cheia, muita gente curiosa, algumas pessoas ainda desconfiadas. Afinal, era a ex-mãe de santo do bairro sendo batizada na Assembleia de Deus. Mas ali, no momento em que ela desceu as águas, o céu se abriu sobre nós. Foi como se o próprio Deus dissesse: "Essa alma é minha." Depois do batismo, começamos a dar testemunhos. Primeiro na nossa congregação, depois em igrejas da cidade vizinha. A história se espalhou. O crente que se apaixonou pela mãe de santo e venceu o inferno. Alguns criticavam, diziam que era loucura, mas muitos choravam, muitos se arrependiam, muitos voltavam para Jesus depois de ouvir. Em 2012, nos casamos. Simples, mas cheio de glória. A cerimônia foi feita pelo pastor Cláudio. Lorena usava um vestido branco sem brilho, cabelo preso em um coque simples. Mas para mim, ela parecia uma noiva do céu. Quando ela entrou na igreja, todos se levantaram. Mas quem chorou fui eu. Porque só eu sabia de onde ela tinha saído. Só eu sabia quantas madrugadas sangraram para que aquele dia chegasse. No altar, ela segurou minha mão e disse: "Você foi o primeiro homem que viu minha alma antes do meu corpo." E eu respondi: "E você foi a mulher que me mostrou que o inferno é real, mas que o céu é mais forte." E ali, diante de Deus e dos homens, selamos nossa aliança. Pouco depois do casamento, abrimos um ministério de restauração. Pequeno no começo, só eu, ela e mais 3 mulheres resgatadas da prostituição.
Mas hoje temos uma casa de apoio chamada Novo Nascimento, onde acolhemos ex-viciados, ex-trabalhadoras de programa e pessoas que saíram do ocultismo. Lorena prega, eu ensino, e juntos somos testemunho vivo. Mas o inimigo não se calou. Em um culto de testemunho, numa igreja no bairro Lagoa Seca, Lorena estava contando sua história no púlpito. A igreja estava em silêncio, todos atentos. Quando ela mencionou o dia em que foi possuída no templo, uma mulher no fundo caiu no chão com um grito. O corpo dela se contorcia de um jeito impossível, e então aquela voz antiga voltou. Ela ainda é minha. O culto virou campo de guerra. O pastor correu. Obreiros cercaram. Lorena travou, chorou, tremeu. E eu, sem pensar, fui até ela e a abracei. Lembra do que Deus te disse. Você foi comprada com sangue. Ela respirou fundo, se recompôs e caminhou até a mulher caída. Colocou as mãos nela e gritou: eu sei quem tu é, mas eu não te pertenço mais. E naquele momento, a mulher se calou, caiu como morta e depois chorou. Foi liberta ali mesmo, e todos na igreja viram. Deus usou quem um dia foi usada pelas trevas. Deus ergueu quem o inferno dizia que era caso perdido. Depois daquele culto, ela me disse: a batalha vai durar enquanto estivermos vivos, mas agora a gente luta com armadura. E eu acreditei. Hoje, Lorena não é mais chamada de mãe de santo. É conhecida como missionária Lorena. Mulher que fala com propriedade sobre libertação, porque quem foi escravo sabe como soltar correntes. E eu continuo sendo o Rafael, filho da irmã Joelma, só que agora com cicatrizes, com história, com marcas da guerra, mas com a certeza de que valeu a pena lutar, porque se eu tivesse fugido dela naquela primeira noite, talvez hoje ela estivesse morta, ou pior, condenada. E se ela não tivesse voltado para Deus, talvez eu já estivesse no inferno. Hoje, quando conto nossa história, as pessoas perguntam: você não teve medo de morrer? E eu respondo: sim, mas eu tive mais medo de viver sem propósito. E se você está ouvindo esse testemunho agora, achando que foi longe demais, que já está perdido demais, escuta uma coisa: o mesmo Jesus que nos resgatou do fundo do abismo pode resgatar você também, porque o diabo tentou matar, mas Jesus decidiu salvar.